Capítulo de número 3. Versos 12 a 17. Perdão, vamos começar do 10, do 10 ao 17. 2 Timóteo 3, segunda epístola de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 10. Diz assim o texto bíblico: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Espírito Santo de Deus, obrigado pela leitura de Tua palavra. Que agora o Senhor conduza as nossas mentes, os nossos corações, o nosso pensamento, de acordo com a Tua vontade. Nos dá entendimento, sabedoria, e aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã seja gravado no nosso coração. Venha transformar a nossa jornada, a nossa caminhada em Cristo. Usa-me, Deus, me coloca em Tuas mãos para anunciar a Tua palavra, e que venha a Tua graça sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos, e que a igreja do Senhor diga amém. Pode se assentar. Eu quero só fazer um registro que eu esqueci de falar antes. Agradecer aos diáconos pelo cuidado com a igreja durante a minha ausência, nesse período de férias. Obrigado pelo zelo, pela excelência do trabalho. Vocês terem cuidado da igreja que não é minha, não é nossa, mas pertence a Jesus. Então, quero agradecer de público a cada um deles, né? E os homens também, os obreiros, se envolveram também, que apoiaram nessa responsabilidade difícil que eles tiveram na minha ausência. Paulo começa este capítulo, nessa carta, nessa epístola ao seu filho na fé, um jovem pastor, Timóteo, aprende com Paulo e assume a igreja, e Paulo é seu mentor, seu tutor, seu pai espiritual, seu pai na fé. E Paulo está aqui dando sábios conselhos a Timóteo
para que ele possa conduzir a igreja, conduzir o rebanho, cuidar das ovelhas de Cristo Jesus. E Paulo vai dando uma série de instruções, de conselhos práticos. Timóteo, cuidado com isso. Timóteo, cuidado com aquilo. E lembremos-nos, irmãos, que igreja era uma coisa nova. É diferente de hoje um pastor ordenar um jovem pastor e orientá-lo, porque nós já temos séculos de história de igreja. Tudo para Paulo também era novo. E ele dependia do Espírito Santo para poder orientar Timóteo no que fazer conforme as situações iam acontecendo. Mas Paulo fala algo aqui que reflete não apenas a igreja de Éfeso, não apenas a igreja daqueles dias, não apenas o povo naquele dia, mas algo para a igreja de todos os tempos. Quando a gente vê aqui o versículo 1, eu peço que você volte aí no capítulo 3, o primeiro versículo, Paulo diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, difíceis, trabalhosos. O que são os últimos dias? Os últimos dias é uma expressão que compreende o período desde a vinda de Jesus, ou sua ascensão aos céus, até o dia da sua volta. Então, desde aquele momento até hoje, até a volta de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias. Sabemos quando será o último? Não sabemos. Não sabemos, não podemos afirmar. Muitos durante a história da igreja tentaram falar, seitas como Testemunhas de Jeová já previram o fim do mundo várias vezes. Algumas décadas atrás, um pastor americano, sei lá se era pastor que era aquilo, aquele chamado Jim Jones, né? Juntou um grupo numa fazenda e todos se suicidaram, porque era o fim de tudo. Então, muito já se falou, mas Jesus deixou claro, o último dia ninguém sabe. Mas nós estamos vivendo os últimos dias da história. Os últimos dias. A gente está vivendo esse tempo, e Paulo diz aqui que esse tempo será um tempo terrível. Tempos terríveis para o mundo, e se a gente for olhar desde lá, a morte de Cristo, sua ressurreição, sua ascensão, o início da igreja até hoje, se a gente for olhar toda a história, a gente vai ver que quanta coisa já aconteceu nesta terra. Quantas guerras, quantas pestes, quanta violência, quanta maldade. Irmãos, se você parar para estudar a história, você fica aterrorizado. O que estamos vivendo hoje é apenas mais um momento difícil da história dos últimos dias. Paulo deixa claro, Timóteo, serão tempos difíceis para o mundo e para a igreja. E ele continua, voltemos ao texto, versículo 2, olha o que Paulo diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem,
traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E Paulo diz: afaste-se desses também. Tempos difíceis. E hoje a gente vê esse quadro atual na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Tempos terríveis. O Ocidente padece. O Ocidente está padecendo, definhando com seus valores cristãos. O Ocidente, que foi um berço de grandes missionários, de grandes homens e mulheres que saíram pelo mundo evangelizando e pregando a palavra. Hoje a gente vê igrejas sendo fechadas, transformadas em hotéis, casas de luxo, cassinos, bingos, shoppings, ou então demolidas para se levantar um grande edifício. E onde estão os crentes que ali estavam cultuando a Deus? Não estão mais. Abandonaram a fé. O percentual de ateus na Europa cresce assustadoramente. Pesquisas que têm sido feitas mostram que as pessoas nem acreditam em Deus, nem em Jesus. Mas você foi criado no cristianismo, mas eu não acredito em nada disso. O que é Natal para você é uma grande confraternização. O que é Páscoa? É um momento de confraternização, comer um chocolate, um momento de alegria, um feriado, alguma coisa assim. Só isso. O Ocidente vem padecendo com os seus valores cristãos, perdendo os seus valores, os valores de família, aceitando e defendendo variados tipos de família, abandonando os preceitos de Deus, defendendo o aborto. Uma instituição cristã agora está se abrindo para, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, abrindo para a adoção de crianças para casais homossexuais. Uma instituição cristã. O Ocidente tem sido varrido. Vemos as pessoas perdidas, sem referenciais. Você olha para trás e começa a ver lá num passado mais distante, de 100, 150, 200 anos atrás, pessoas que eram referenciais para a igreja. Pastor Billy Graham, que quando ia a alguns países, como ele foi certa feita, a primeira vez que ele pregou na Inglaterra, a rainha Elizabeth o convidou para ir ao palácio. Não foi ele que se ofereceu, falando: eu quero esse homem aqui pregando para mim. Eu quero ser aconselhada por este homem. Perdemos os referenciais. A família tem sido atacada, os nossos jovens estão fracos, governantes maus, guerra de narrativas, o Ocidente está perdido, é uma confusão só. E o que nós estamos vendo dentro da igreja? Uma igreja infiel. Uma igreja infiel. Uma igreja que não é mais fiel a Deus. Uma igreja ímpia, que está vivendo os valores mundanos, está vivendo como o mundo quer,
Como o mundo direciona e ainda diz: eu sou de Jesus. A igreja está descompromissada, não quer compromisso com nada. A realidade das igrejas hoje é que muitos crentes, depois dessa pandemia do ano passado, de igrejas fechadas, não voltaram mais. Não voltaram mais para as igrejas. Os pastores estão falando quantos membros não voltaram mais. Nós voltamos aos cultos e as pessoas não vieram mais. Não vieram. Porque é mais cômodo ficar em casa. O que está acontecendo? Eu não sei. O que está havendo com a igreja? O que está havendo com o compromisso com Deus? Uma igreja que hoje é mundana. Uma igreja que não brilha nesse mundo, que não aparece diferente nesse mundo. Uma igreja que é amante do mundo. Ama as coisas do mundo, ama os prazeres do mundo. Gosta e tem prazer nas coisas que o mundo oferece, mas quando fala da igreja, servir a Deus, ler a Bíblia, orar. Uma igreja que está buscando o seu bem-estar apenas. Eu quero viver bem. Minha casa está confortável, eu tenho boas roupas, minha geladeira está cheia, estou vivendo bem, então isso que importa. Isso que importa. Essa é a igreja de hoje que não tem mais compromisso com Jesus. Se chove, não vou à igreja porque chove. Se está calor, eu não vou à igreja porque eu vou ficar todo suado. Se eu estou com dor de cabeça, é porque eu estou com dor de cabeça. Se me deu uma cólicazinha, não sei, aí pode me dar dor de barriga, eu não vou não. Se chega a visita em casa em pleno domingo, eu não pude ir porque eu recebi visita em casa. Chegou justamente na hora que eu ia me arrumar para o culto. Como é que eu ia mandar a pessoa embora? É porque não tem compromisso com Jesus. Porque se você fosse na casa dessa pessoa e ela foi uma pessoa de escola de samba, se ela estivesse indo para o terreiro de macumba, eu duvido que ela não te mandasse embora para sua casa. Desculpa, mas eu tenho saído da minha escola de samba hoje, volta amanhã aí, tá? Porque eu não vou perder não. Eu estou indo para o meu centro, porque hoje eu tenho a sessão lá e eu não perco não. Volta amanhã. Ela não te receberia. E você, crente, recebe e deixa de vir para a casa de Deus adorar a Deus. Porque é o retrato da igreja de hoje. Quer viver bem, quer agradar o mundo, quer agradar a todos. E o que a gente está vendo na igreja hoje? Líderes gananciosos, líderes heréticos, enganadores, sedentos de poder, de reconhecimento humanos, estão vendendo a fé, trocando a palavra de Deus pela sua oferta e pelo seu dízimo. Estão vendendo bênçãos que só Deus pode dar e garantir. E as pessoas estão aplaudindo e reverenciando nomes assim. As igrejas, falsas igrejas, eu vou dizer, estão cheias. Porque nesses últimos dias as pessoas querem ouvir algo que lhes agrade. E o evangelho não agrada.
não agrada. Não é dando o teu dízimo, dando uma oferta especial que você vai poder viver a vida do jeito que você quer. Você tem que se converter dos seus pecados, se arrepender e viver uma nova vida em Jesus. Mas o que a gente está vendo hoje aí? Não temos líderes referenciais. Temos poucos, mas esses não ganham atenção. Ninguém quer saber de Bispo Walter McAllister. Ninguém quer saber de Reverendo Hernandes Dias Lopes. Ninguém quer saber de Reverendo Augustus Nicodemos, para não ficar falando, para não pensar que eu só estou falando da minha denominação. Não querem saber de homens que pregam a verdade sem interesse, sem troca, e falam o que Deus quer falar. Agrade a quem agradar. Esses são deixados de lado, esses aí não. Esses aí falam coisa que... esses não. Agora, os que são colocados na mídia, os que são levados nos palcos políticos, são aqueles que estão falando coisas agradáveis, algo muitos ouvidos. Porque estão trocando a palavra de Deus. Durante agora as nossas férias, Kátia foi na igreja da minha cunhada, ela trocou de igreja e convidou, né? Ela, então tá, vou lá ver a apresentação, né, de novo membro da igreja, então tá, vou lá, né? Eu ia, mas eu tinha um compromisso muito importante, né? Eu, Pedro e Nicolas, a gente tinha um compromisso muito importante, que era assistir o nosso Vascão jogar. Ó, já aviso logo que não marco compromissos às segundas. Eu não estou nem aí para Vasco da Gama, quero saber da salvação da minha alma. A gente brinca, né? É bom brincar, né? A gente brinca, a gente ri, isso é legal. Mas a gente ficou vendo o jogo, falar, não vou não, vai lá, né? Pastor nas férias estava meio atribulado, não queria saber de igreja, não. Não é isso não, eu fico meio receoso de ir, se bem que era família num evento especial, mas eu não gosto eu não vou a outra denominação, primeiro porque eu represento uma denominação. Então eu chego numa outra denominação, aí todo mundo, esse aqui ele é pastor de não sei aonde, já quer chamar para ir lá falar alguma coisa e tal, e eu não posso fazer isso sem autorização, né? Mas quando é um evento de família, a gente até vai para prestigiar quando dá. Mas voltando ao que eu ia falar, e aí Kátia disse, olha, a palavra foi até bem pregada, uma boa palavra, mas no final, o arremate da palavra final era para falar sobre dinheiro. Era para falar sobre, olha, você vai vencer, você é vitorioso, é aquele triunfalismo, e você tem que semear a semente, você tem que dar e tal. Distorcem a Bíblia, distorcem a palavra, porque a Bíblia não é para me agradar, é para me desagradar. A Bíblia não é para me dar o que eu estou querendo, é para me dar o que Deus quer que eu receba. E nem sempre é coisa boa, não. Mas a gente está vendo esse quadro na igreja. E qual o resultado disso tudo? Essa ausência de líderes, uma igreja descompromissada. Você vê hoje crente fazendo tatuagem, usando piercing, e fazendo isso, fazendo aquilo, e vivendo igual ao mundo. Qual o resultado disso tudo? O resultado é simples. Está aqui, versículo 12, volta lá. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão? Então, qual o resultado desse quadro todo? Um Ocidente que abandona os princípios cristãos. Uma igreja que está abandonando a palavra de Deus, que está deixando de viver
a verdade da palavra de Deus, uma igreja que deixa de ser sal e luz na terra, uma igreja que deixa de fazer diferença na terra. O que traz como resultado? Líderes que não mais ensinam a palavra, que não mais corrigem os seus membros, porque se corrigir a irmãzinha, o irmãozinho vai se aborrecer e vai sair da igreja. Não podemos mais corrigir, não, você não vai mais apontar, fala o que eles querem ouvir. Qual o resultado disso tudo? Não há perseguição. A igreja não é perseguida. E pastor, agora deu nó, isso não é uma boa notícia, não? Volta ao texto, vamos lá, versículo 12 de novo. De fato, todos, está escrito todos aí? Sim, então pode, se quiser sublinhar, passar lumicolor, fazer uma voltinha, um círculo, marca aí, todos os que desejam viver como? Piedosamente, pode marcar aí também, viver piedosamente, sublinha, marca, bota aí bem grifado. Todos que desejam viver piedosamente, em quê? Em Cristo. Em Cristo, Jesus. Esses, vai acontecer o que com eles? Serão perseguidos. Pergunta para nós respondermos para nós mesmos: nós temos sido perseguidos? Porque quando a igreja é fiel a Deus, ela é perseguida. Mas quando a igreja é amiga do mundo, ela não é perseguida. Por que que o Congresso Nacional tem a bancada evangélica? Porque a bancada evangélica não é sal e luz na política do nosso país. Porque fala a mesma língua. Por que que você ainda tem seu emprego? Talvez porque se você falar para o seu patrão que você não vai fazer coisas erradas, porque você é cristão, você vai ser mandado embora, né? Vai ficar sem renda. Isso é perseguição. Porque quando a gente quer viver piedosamente, nós somos perseguidos. Conta uma mentirinha, não vou mentir não. Faz isso aqui desse jeito assim, mas não fala com ninguém, não vou fazer não. Pegou o troco e veio a menos, fica quieto. Ih, deu troco. Deu a mais, aliás, veio mais de troco. Opa, deixa para lá. Uma igreja fiel, com líderes fiéis, ela é perseguida, ela é odiada e não é aceita pelo mundo. E nós já estamos começando a ver algumas coisas aqui no nosso país, assim. Porque se você começar a defender, começa a botar... Eu vou começar a visitar aos pouquinhos alguns perfis dos irmãos. Quero ver se lá você está falando que você é contra o aborto, que você é contra radicalismo, porque você segue a Bíblia diz que você tem que obedecer a autoridades. Quero ver se lá você fala que você é a favor da família, que adultério
que sensualidade é pecado. Você bota lá isso? Nas suas festinhas de família pode rolar cervejinha, porque o teu tio, o teu irmão, na tua casa os teus parentes fumam quando vão te visitar. Estou dando alguns exemplos, irmãos. Alguns exemplos, porque se a gente for fiel ao Senhor, vamos desagradar o mundo, as pessoas vão se virar contra nós. Começa no ambiente de trabalho. Tudo que marcam lá, galera, te chamam? Então, porque você faz parte da turminha, você não incomoda. Eu não sou chamado para nada lá, só quando tem a festa de fim de ano, que é da sessão inteira. Aí é organizado pela empresa e todos são convidados. Agora, se tem as coisas acontecem, eu não fico nem sabendo. Graças a Deus. Vocês sabem, não, ele é crente, ele não vai beber, ele não vai, nem chama. No início chamaram uns 2, 3 anos, vai ter a festinha lá, vamos alugar um sítio, uma casa. Não vou, não vai não, cara. Não, vou não, obrigado, vou não. Fazer o que lá? Mas é confraternização. Não é o meu ambiente. Eu não vivo num ambiente de bebidas, eu não vivo num ambiente de palavrões, de imoralidades, de músicas que só falam coisas que desagradam a Deus. Esse não é o meu ambiente, essa não é a minha vida. Vai desagradar. Teus parentes vão se afastar de você, teus colegas de trabalho vão te dar as costas. Mas a igreja hoje não quer ser fiel. Aí Paulo fala que é perseguido quem é fiel a Deus, quem vive piedosamente. Porque quem não vive piedosamente, meu amigão, esse aqui é meu amigão, senta aqui, aí, traz uma cerveja aí, tu vai beber? Não, traz só uma Coca-Cola para ele, mas bota umas cervejas para a gente aqui, meu amigão. A tua amiga de trabalho, a tua vizinha, aquela tua prima, gosto tanto dela, que ela fala dos adultérios dela, que ela te conta das coisas perversas que ela faz aos olhos de Deus, e você é o ouvido para ouvir, porque ela adora conversar com você, porque você ainda não falou, você está em pecado. Isso é pecado e tu vai para o inferno. Que no dia que você falar, ela vai dizer, não procuro mais a fulana para desabafar, não. Ela só vem com as coisas doidas, virou fanática. Nós temos que virar fanáticos. Eles têm que nos chamar de fanáticos. Melhor falando, né? Vamos botar... Esquece a primeira frase que eu falei, apaga. Se tiver edição aí, apaga a primeira frase. Nós não temos que virar fanáticos. Eles têm que nos chamar de fanáticos. Domingo você foi para a igreja? Foi. De manhã e à noite? Teu marido tem que ficar chateado com você. Jesus disse o quê? Os nossos maiores inimigos serão os do nosso trabalho. Amém? Os nossos maiores inimigos serão os nossos vizinhos. Os nossos maiores inimigos serão os nossos familiares, parentes. Ele disse, os nossos maiores inimigos são os da nossa própria... É o teu filho que tem que te perseguir, é a tua mãe que tem que te perseguir, é o teu marido que tem que te perseguir, porque vai olhar para você e vai dizer, isso é crente. Está vivendo piedosamente e vai incomodar. Agora não incomoda. Não quer incomodar o maridinho, não quer incomodar a mulherzinha, não quer incomodar o filhinho, não quer incomodar a filhinho, o papaizinho, a mamãezinha. Vive piedosamente para tu ver se tu não vai ser perseguido. Vive!
Para tu ver como eles vão ficar no teu pé. Mas tu não quer, né? Mas tem que ser. Tem que viver piedosamente em Cristo Jesus, porque assim nós seremos perseguidos, e ser perseguido é motivo de dar glória a Deus. Sabe por quê? As pessoas estão olhando para nós, estão vendo aí, isso aí é crente, isso aí é fiel a Deus, isso aí... Estão vendo uma diferença. Estão vendo uma diferença em nós. Os líderes hoje não influenciam. Por quê, irmãos? Não mostram uma vida santa. Vivem de forma nababesca. Você vê hoje lideranças cristãs falando palavrão no púlpito. No púlpito. Irmãos, como nós teremos lideranças que possam se levantar para guiar a igreja, porque não vivem piedosamente. Possuem caderninho de mensagens prontas, porque você tem nas livrarias, tem livro de pregação. Só ali na livraria você compra 101 esboços de mensagens prontinhos. Só você pegar, vir aqui, ó. Agora senta para... Senhor, o que tu queres falar? Que angústia, que agonia que é, Senhor, o que tu queres falar com o teu povo? O que o teu povo está precisando ouvir, Senhor? Mostra, Senhor, fala, Deus. Revela, Senhor. Agonia que é, irmãos. Dia de sábado é um dia tenso. Chega aqui na igreja, eu chego tenso, a minha tensão só acaba quando eu passo os 5, 10 primeiros minutos da mensagem. Aí que a minha mão para de ficar gelada. Alguns que vieram aqui trazer o envelope perceberam a minha mão gelada. É a tensão que eu fico antes, mas agora já está quentinha. Ninguém quer pagar preço. Essa semana, só porque eu ia voltar a pregar, quinta-feira, minha pressão foi 19/12. Passei o dia inteiro mal. Falei, Senhor, em nome de Jesus, não é possível, Senhor. Estou voltando para a tua casa. Eu sabia que era algo maligno. Eu orando, passei o dia, Senhor, eu repreendo isso. Senhor, em nome de Jesus, não é possível, porque na quinta-feira eu ia preparar as mensagens. Falei, não importa. Senhor, eu falei com Deus, Senhor, eu fico a madrugada de sábado preparando, não importa, mas eu vou pregar domingo. Como nós vamos sobreviver nesses tempos, irmãos? É a grande pergunta, né? Tempos de confusão, de terror. Porque eu volto a aconselhar você, desligue a sua televisão, não assista telejornais. Você não vai viver. Desliga a sua televisão. Você vai ficar desesperado, porque a estratégia de Satanás e desses governantes maus é colocar medo. Isso é maligno. O mundo jaz no maligno. Governantes que estão debaixo das ações de Satanás querem ver uma população e uma igreja, porque nós somos o alvo maior. Não é os que estão já perdidos, não. Nós somos o alvo. Uma igreja com medo. Desligue. Vá ler a Bíblia, vá estudar. Faça algo em família. Vá descansar, vá fazer alguma outra coisa, mas pare de alimentar o teu coração, os teus ouvidos, porque como nós vamos sobreviver nesses tempos? De só notícias ruins? Só desespero? Só falta de esperança? O mundo não tem nada para oferecer para a gente, irmãos. Será que você ainda não percebeu isso?
Você acha que você vai achar alguma coisa boa em telejornais ou em alguns sites que só estão colocando coisas que não tem nada a ver com Deus? Como? Como nós vamos agradar a Deus nesses tempos e nos mantermos fiéis diante de um mundo tão conturbado? É possível haver fidelidade no casamento, é possível diminuir o número de divórcios no meio cristão, porque já está mais do que no mundo. É possível ter jovens ou pessoas solteiras, ou que são viúvas, ou que são separadas e chegaram para Cristo nessa condição e de viverem de maneira santa, pura, sem prostituição. É possível? Como nós vamos fazer isso tudo? Como nós vamos viver uma vida que agrade a Deus diante de um quadro tão caótico que Paulo fala, tempos terríveis? Como isso? Como manter firme a nossa esperança diante de tanto medo? Porque não se ouve falar outra coisa, é medo, 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 medo. E tem aquela música, né, do Fernandinho, que é até uma tradução: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Filho de Deus não é escravo do medo, ele é servo do Senhor. Como eu vou manter firme essa esperança? Como eu vou me manter firme diante de tanta coisa, inabalável, como o Monte Sião? Paulo dá a dica que o ensine o conselho ao seu filho na fé, versículo 14. Quanto a você, porém, falando para Timóteo, quanto a você, porém, permaneça. Pode aí sublinhar, grifar esse verbo aí. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Sabe qual é a chave? Sabe qual é o segredo, entre aspas? Permanecer. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, não muda nada não, tudo que você recebeu, que eu te passei, toda a base, todo o evangelho não muda, não fica procurando novidades, não busque coisas novas, não fica se levando pelos modismos que estão por aí não. Ah, mas porque agora nas igrejas estão fazendo isso? Pode fazer. Vamos voltar para estudar a palavra. E falar nisso, quarta-feira, iniciamos o estudo do Evangelho de Lucas. Amém? Vamos estudar Lucas. Começamos nessa quarta-feira a estudar Lucas. Toda quarta-feira, estudando capítulo a capítulo, Evangelho de Lucas, e depois vamos fechar com João até o final do ano. Deixa as novidades para lá. Timóteo, permaneça. Diga aí para o seu vizinho, permaneça. Não fica inventando, não fica buscando novidades. Ah, agora ali em tal lugar está falando que não sei o quê, e ali não vá não. Permaneça nas coisas que você recebeu, que você aprendeu e das quais tem convicção. Permaneça, Timóteo. Igreja de hoje, permaneça. Permanecer em quê? Vir à casa de Deus, frequência à casa de Deus. Venha a todos os cultos, para com isso de ficar em casa. Vem para a casa do Senhor, lugar de crente, domingo não é em casa, vendo televisão. Ah, depois eu assisto, eu ouço áudio, ouve nada. A grande maioria não está ouvindo. A grande maioria não está ouvindo.
Vem para a casa de Deus. Deixa o áudio lá para quem realmente está impossibilitado, enfermo, doente, ou quem trabalhou. Agora você está em casa fazendo o quê? Permaneça. Você era frequente à casa de Deus. O que te tirou da casa de Deus? Um vírus? Ele é maior do que o teu Deus? Permaneça na consagração a Deus. Permaneça na leitura da palavra. Terceiro mês desse ano, irmãos, estamos lendo a palavra de Deus, graças ao Senhor. Permaneça, você que está fazendo um plano de leitura. Vamos ler a Bíblia toda durante esse ano. Mais uma vez. Mais uma vez. Permaneça. Permaneça no Evangelho, que é Evangelho é arrependimento de pecados. Evangelho é viver uma nova vida. Permaneça nisso. Estudar a Bíblia, orar, jejuar, trabalhar para o reino. O que você está fazendo na obra de Deus? O que você está fazendo na obra de Deus? Quantos visitantes você já trouxe a esta igreja? Que não conhecem a Cristo de preferência, porque ficar pescando na igreja do outro não é no nosso trabalho. Vou convidar a irmã lá da outra igreja, o irmão da outra igreja. Não, isso não é o nosso trabalho. Deixa o irmão lá, deixa a irmã lá. Se for alguém que estiver sem igreja, aí convide, você está sem igreja? Estou sem igreja, então vem para cá, vem para a minha. Quantos visitantes você já trouxe à sua igreja? Quantos você convidou e trouxe? Vamos lá no domingo, vamos lá. O que você está fazendo para o reino de Deus? Permaneça nessas coisas. Não fique buscando novidades, não fique buscando outra coisa. Paulo diz, permaneça, repita comigo, permaneça. O que nós não podemos, irmãos, é deixar que a ganância, tribulações dessa vida, nossa vida profissional, vida pessoal, redes sociais, família, isso tudo são coisas que roubam o nosso tempo e nos tiram da salvação. Se nós somos gananciosos, nós vamos querer mais e mais e mais. A nossa casa não está boa, o nosso carro não está bom, tem que trocar os móveis, tem que ter mais roupa, tem que trabalhar mais, eu tenho que fazer uma viagem melhor. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Vai tirar você da presença de Deus. Tribulações. Quem não passa por tribulações aqui, por favor, se retire, vá embora. Porque o que Jesus mesmo disse? Que no mundo nós íamos passar por aflições. Então nós passamos por tribulações, mas se a gente ficar, mas tem esse problema. Aí, teu marido está onde, Ângela, hoje? Internado no CTI do Getúlio Vargas. E ela está onde? Está aqui na casa de Deus. Isso aí, porque aqui é o lugar de buscar Deus. Senhor, cura o meu marido e salva a alma dele. Já que ele está, eu vou ficar em casa. Meu marido está internado, não vou nem para a igreja. Não, vem para a igreja buscar o Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é a resposta, Ele é a esperança. Se há uma esperança para o Jorge, é Jesus. Mas a gente faz o contrário. Deixa as tribulações nos afastarem da presença de Deus. E Paulo está dizendo, permaneça nisso. Teu trabalho está te tirando da igreja. É hora de você rever. Peraí, tem alguma coisa errada. Deus me deu o trabalho e eu não vou mais à igreja. Ué, o que está acontecendo? Tua vida pessoal está tão ocupada, tantos afazeres, tanta coisa que não dá tempo. Sabe, está lendo a Bíblia. Não tenho tempo de ler a Bíblia. Para com esse discurso. E começa a falar, eu é que não quero ler a Bíblia, porque eu quero fazer outras coisas. Redes sociais, corte algumas coisas.
Eu parei de ficar vendo status. Cortei isso. Quero mais saber de status. Tu fica ali aí tu vira 1 minuto, já tem mais uns 300 lá. Aí tu vai ver todo mundo. Eu falei, gente, quanto tempo estou perdendo? Não, para. Focar numa coisa só. Uma coisa. Não fica foco. E o teu tempo vai sendo totalmente tomado. E aí você não leu a Bíblia, você não fez isso, não fez aquilo outro. Não vem nem para a igreja, porque passou a noite toda no celular, passou a noite toda vendo... de manhã para acordar foi tão difícil. E aí depois ainda mente, porque diz que estava cansado. Mentira, passou a noite acordado no celular. Está roubando tempo? Tem que fazer algo. Paulo disse aqui a Timóteo, versículo 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Isso é inegociável. Andam se levantando aí algumas vozes dizendo que a Bíblia não é a palavra total de Deus, porque não é bem assim. Heresia, mentira de Satanás. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus. E às vezes querem usar os erros de pessoas que pegaram textos bíblicos e usaram de maneira errada para dizer que a Bíblia que é errada. Não, errado foi quem pegou isso aqui e tornou heresia. Quem pega a Bíblia e faz uma heresia ou algo que não tem nada a ver com a Bíblia, um ensino fora da palavra de Deus, o erro é da pessoa e não da palavra de Deus. Porque se ela for devidamente estudada, ela servirá para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução para a salvação. E é isso que nós, como igreja, precisamos. Precisamos ser ensinados, repreendidos, corrigidos, instruídos para a salvação. Precisamos da palavra de Deus. Formar homens e mulheres de Deus, como Paulo diz aqui, aptos para a obra de Deus e que influenciem o mundo, preparados para toda boa obra. Precisamos formar crianças que façam diferença nas suas escolinhas, porque o ambiente escolar está terrível. Está terrível. Estão ensinando às nossas crianças ideologia de gênero, ensinando as nossas crianças a não celebrar Natal, a não celebrar Páscoa. Estão ensinando às nossas crianças conceitos que são completamente contrários à palavra do Senhor. E nossas crianças têm que ser ensinadas na palavra de Deus, para que um dia, já desde pequenos, elas se tornem influenciadores desse mundo e digam: não, Jesus é a salvação, é nele que eu confio, a minha vida está nele. Precisamos ser uma igreja fiel, irmãos, uma igreja que faça diferença. Vamos mudar esse ano. Vamos tomar decisões na nossa vida. Vamos mudar o rumo, o nosso caminhar com Deus. Chega de brincadeiras com Deus. Vamos levar a sério o compromisso com o Senhor. A sério.
Jovens, deem a sua vida a Cristo, vocês têm tempo. É a melhor fase da vida de vocês é agora que vocês podem dedicar tempo para Deus. Estudem, nós temos um curso dado pela nossa denominação à distância. Curso de teologia que é aberto a todos vocês podem fazer, qualquer um. Qualquer um. Você faz dentro da sua própria casa. Você vai ter aula com bispos, com pastores da nossa igreja que são teólogos, são formados, têm conhecimento maravilhoso. Use o seu tempo para essas coisas, para se edificar, para se alimentar da palavra de Deus. Para que você cresça no conhecimento da graça. Jovens, dediquem-se ao Senhor. Deem o seu tempo para Deus, em oração, estudo da palavra. Vamos orar, irmãos. Os homens podem se posicionar aqui, vamos servir a Santa Ceia do Senhor.